Nesse vídeo estaremos tratando um pouco sobre o tecido sanguíneo. Vamos estar falando um pouco de onde ele se origina, vamos estar falando um pouco das suas funções e da sua composição. Estaremos falando também de qual a sua importância de cada composição no sistema circulatório. Então, para dar início, o sangue ele é formado na medula óssea vermelha, onde está localizado no interior de alguns ossos como externo, clavícula, costela ou ossos da região pélvica. O sangue tem diversas funções. As suas funções principais, que são o transporte de hormônios, transporte de oxigênio e nutrientes às células, captura de gás carbônico e excreções celulares, a defesa de agentes estranhos e diversas funções a mais. Para ter ideia, uma pessoa adulta tem em média 5 litros dessa substância no seu corpo. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, que pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é a parte líquida, chamada de plasma. E a segunda parte é a parte sólida, que são chamados de elementos figurados, que são as plaquetas, leucócitos e as hemácias, onde estaremos falando um pouco de cada um delas. Para começar a falar, vamos falar um pouco sobre a composição, como eles estão divididos. No sangue, há 60% de plasma, que são chamadas de partes líquidas, e dividido 40% de parte sólida, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Começando a falar um pouco sobre o plasma é a porção fluida do sangue. Essa substância de cor amarela é responsável por cerca de 55 a 60% do volume total do tecido sanguíneo. Ele é constituído por 90% de água, havendo ali também substâncias que são transportadas pelo sangue, como hormônios, nutrientes, gases, sais minerais e algumas proteínas das células sanguíneas. As principais funções do plasma são a manutenção da pressão osmótica do sangue, os anticorpos no sistema de defesa, a formação de coágulos sanguíneos e também é importante pois é uma das reservas do plasma. O plasma é um líquido de cor amarela, é composto por 91% de água, 7% de proteínas e 2% de soludos não proteicos. É um líquido viscoso e levemente salgado. Existem 3 tipos de proteínas plasmáticas. A primeira proteína são as albuminas, que constituem cerca de 55% no plasma e atua na pressão osmótica do sangue. Tem as globulinas, que são 37% e fazem parte do sistema de anticorpos e atuação do sistema imunológico dos seres humanos. E o fibrinogênio, que compõe 8% das proteínas plasmáticas e é de extrema importância, pois atua na coagulação do sangue. Vamos estar falando um pouco sobre as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. São células sanguíneas que têm um formato de bicôncavo e são nucleadas quando maduras. Seu diâmetro é de aproximadamente 7 micrômetros, sendo maiores no sangue rico em gás carbônico quando comparados em sangue rico em gás oxigênio. As hemácias são produzidas na medula óssea vermelha e é estimulada pelos hormônios glicoproteicos chamados de eritropoetina. Esse hormônio é produzido após o nascimento, principalmente pelos rins, já na fase fetal é produzido pelo fígado. A produção de eritropoetina é afetada principalmente pelos baixos índices de oxigênio nos tecidos.
As hemácias principalmente estão relacionadas ao transporte de oxigênio para todas as células do corpo, atuando também no transporte de gás carbônico e relacionada a alguns processos dos íons de hidrogênio. As funções atribuídas pelas hemácias só são possíveis graças às hemoglobinas, uma substância encontrada no interior dessa célula que é formada por uma porção proteica e uma porção com ferro. Essa última porção é responsável por ligar-se ao oxigênio, garantindo assim o seu transporte. Além das suas atuações no transporte de oxigênio, ela também é responsável pela coloração vermelha do sangue. O tempo médio de vida de uma hemácia é de 120 dias. Após esse período, ela é destruída no baço, onde aproximadamente 10 milhões de hemácias são destruídas por segundo. Todos os componentes das hemácias são utilizados para a fabricação de novas células. Estima-se que um homem apresenta aproximadamente 5 milhões e 400 mil de hemácias por milímetro cúbico do sangue, enquanto as mulheres têm em média 4 milhões e 700 mil metros cúbicos no sangue. Algumas vezes o valor de hemácias no sangue decai, levando a um quadro conhecido comunicamente como anemia. Esse problema de saúde pode ocorrer além da baixa síntese de virtude de grande destruição dessas células sanguíneas, como a produção deficiente e a redução de produção de hemoglobina, ou ainda a perda de sangue nos vasos sanguíneos. Os leucócitos, agora propriamente falando, também chamados de glóbulos brancos, são células de formato circular dotadas de núcleo, desempenhando a função de acordo com o tipo de celular. Embora a sua função principal seja a defesa, corresponde a um pouco mais de 1% do volume total sanguíneo. Os leucócitos podem ser granulosos ou agranulosos, de acordo com a presença ou não de grânulos em seu citoplasma, ao ser visualizado ao microscópio. Assim vamos dizer um pouco sobre o granuloso e o agranuloso. Os leucócitos granulosos são divididos em 3 tipos, que são os neutrófilos, núcleo com 3 lóbulos, geralmente fagocitam em micro-organismos invasores e partículas estranhas. Os eosinófilos, também chamados de acidófilos, o núcleo geralmente se apresenta com 2 lóbulos, graças principalmente a substância tóxica liberada por seus grânulos. São capazes de combater parasitas de maior tamanho, tais como os vermes. Os basófilos, que possuem núcleo difforme, e seus grânulos se apresentam maiores em relação aos das células já citadas, geralmente mascarando seu núcleo. Ele é responsável pela liberação de heparina, um anticoagulante, e de histamina, substância que propicia maior eficiência na resposta de anticorpos. Os leucócitos agranulosos são divididos em duas partes. A primeira parte, que pode ser chamada de monocitos, possuem tamanho maior que os demais células, apresentam um núcleo com formato semelhante ao de uma ferradura, ficam por pouco tempo na corrente sanguínea, migrando para os tecidos específicos como o baço, pulmões, fígado e encéfalo. Lá se transformam-se em células denominadas macrófagos, bastante eficientes no processo de fagocitário de agentes invasores, ou de algumas de células mortas. E os linfócitos. Essas células, também responsáveis pela defesa do corpo, possuem núcleo muito grande, quase ocupando todo o seu espaço. Podem ser de 2 tipos: linfócitos do tipo T ou B. Estes produzem
os anticorpos capazes de reconhecer e combater substâncias estranhas e micro-organismos invasores. Já os linfócitos T atacam e destroem células anormais, como aquelas infectadas por vírus ou cancerosas. Estaremos falando um pouco também sobre as plaquetas. Plaquetas também chamadas de trombocitos. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos que compõem menos de 1% do sangue. Elas são responsáveis e importantes no que diz respeito ao processo de coagulação sanguínea, tanto na prevenção quanto na interrupção desses eventos. Em um ferimento, elas direcionam os vasos sanguíneos rompidos, formando um tampão e também propiciam a atuação de substâncias que auxiliam neste processo. Características principais das plaquetas: não possuem núcleo, são derivadas de fragmentos do citoplasma, possuem a forma de disco achatado, mede entre 1,5 e 3 micrômetros de diâmetro, possui um tempo de vida entre 8 a 10 dias. Uma das partes importantes é a quantidade de plaquetas no organismo, que deriva de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro do sangue. Então, pessoal, esse foi nossa videoaula sobre o tecido sanguíneo. Espero que tenha gostado. Obrigado.